Olá, eu sou o João Vitor Tavares e este é o Fato Monumental, um podcast direto de Brasília para você. No encontro anterior, nós falamos sobre os ataques a jornalistas nos últimos meses. No fronte da notícia, de microfone ou bloquinho de nota nas mãos, é a vez deles, ou delas, jornalistas falarem em primeira pessoa sobre a importância da profissão. É esse o tema do terceiro e último episódio da nossa série especial sobre liberdade de imprensa. Aqui comigo estão as minhas colegas Antônia Santos. Olá, Antônia. Olá, pessoal, tudo bom? Giovana Coelho. Oi, Giovana. Oi, pessoal. Oi, João. E Jéssica Fernandes. E aí, Jéssica? Oi, gente. Oi, João. Oi, meninas. Está começando mais um episódio do Fato Monumental. Este é o seu podcast Fato Monumental. Começo chamando a nossa primeira convidada. Ela é jornalista há mais de 30 anos e falou em primeira pessoa sobre liberdade de imprensa. Confira. Oi, gente, meu nome é Aliene Coutinho, eu sou jornalista há 34 anos, acho que é isso a conta, quer dizer, há muitos anos, né? Trabalhei nas grandes empresas aqui em Brasília, como a TV Globo por 24 anos. Hoje eu sou editora de texto da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal. Mas também passei por jornal, por rádio, assessoria de imprensa. E o que falar sobre liberdade de imprensa? Uma vez eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça até os dias de hoje. Não existe liberdade de imprensa a partir do momento que existe um dono de um veículo de comunicação. Então a censura sempre vai existir a partir do momento que você pode deixar de dar uma notícia, de passar uma informação que é contrária aos interesses do dono da empresa. A liberdade de imprensa pode existir no sentido de que hoje se pode falar o que quer, ou seja, o que o dono quer. Então, assim, acaba que muitas vezes bate com as nossas ideologias, com os nossos anseios em relação a mudar um país e até as próprias pessoas. É preciso se ter noção disso. A censura é sempre do patrão. Então, se você quer ter liberdade de imprensa de verdade, você deve criar o seu próprio veículo e falar de acordo com as suas convicções. Mas até onde a sua verdade é a minha verdade? É uma linha muito tênue, onde a gente tem que, principalmente, ter uma coisa em mente e no coração e como meta e foco: ética. Ética profissional. A verdade deve prevalecer acima de qualquer coisa. E que, na minha opinião, é isso. Eu sempre tentei, eu sempre logrei por isso. Acho que hoje, por mais que falem que o governo censura, não sei quem censura, acaba que tudo virou uma coisa meio politizou no Brasil. Você não pode mais emitir sua opinião, porque de repente é contrária de X e de Y. Enfim, é bem complicado, sabe? Mas eu volto a tocar nesse ponto. A liberdade de imprensa não existe. A censura sempre será do patrão e dos interesses dele, ok? Pensem nisso. Bom, Antônia, e aí, o que você destaca dessa fala da Aliene Coutinho pra gente? Pois é. O que a gente tem observado aí, né, que ela fica difícil cada vez mais o profissional, né, de jornalismo exercer sua profissão, né, João? Porque, segundo o que ela falou, o desabafo dela, que a censura sempre existiu e sempre irá existir, né? Querendo ou não, cada veículo tem sua linha editorial e o profissional vai ter que seguir à risca aquele procedimento que o chefe, né, do seu veículo, do seu canal, mandar. Então, cada vez mais eu acho que fica comprometida exercer a profissão de forma ética, né, de forma livre. Sempre irá existir a censura, né? É verdade. E partindo do princípio de que o jornalismo ele precisa ser imparcial, na verdade, aí é que entra essa questão, porque realmente cada veículo segue uma linha editorial. E essa linha editorial, ela pende para os dois lados, né? Ou, aliás, ou para um lado ou para
para o outro lado. Então, quando a gente segue essa linha editorial, automaticamente o nosso trabalho, os nossos pensamentos, as nossas ideias precisam estar alinhadas, né, com essa linha editorial. Precisam estar alinhadas justamente com o pensamento do dono daquele veículo. Então, a liberdade de imprensa, ela, vamos dizer assim, que cada vez menos ela tem sido respeitada, né? Nunca é 100% liberdade, né? Nunca é 100%. Querendo ou não, tem um editorial, tem uma linha ali para você seguir. Uma regra. Exatamente. Alguns veículos de comunicação não têm uma linha tão assim fixa, tão direta, e nos veículos a gente pode ver pontos de vista diferentes, de jornalistas diferentes, mas isso é muito raro. Hoje em dia os veículos já têm o seu editorial certinho e todas as regras que você tem que seguir. Com certeza, meninas. E agora a gente saindo aí um pouco da parte de editoria de TV, como foi o caso da Aliene, a gente passa agora para o jornal impresso, porque a próxima convidada, ela cobre pautas importantes do Brasil no momento, como CPI e vacina contra a Covid, por exemplo. Como ela avalia os ataques à imprensa nos últimos tempos? Você confere agora. Olá, meu nome é Bruna Lima, eu sou repórter do Correio Brasiliense, atuo na área de política nacional, também cubro temas de Brasil, inclusive estive à frente aí da cobertura da Covid-19 desde a primeira coletiva que o Ministério da Saúde realizou sobre o tema, e atualmente eu estou cobrindo a CPI da Covid-19, CPI da pandemia no Senado. Bom, como eu avalio os ataques verbais e físicos a jornalista nos últimos meses? É difícil, né? Trabalhar com esse ambiente hostil, e acho que muito é construído até mesmo pelas falas do próprio presidente da República, que muitas vezes se refere a nós da imprensa de uma maneira pejorativa. Então, os apoiadores deles acabam entendendo isso como um aval aí para poder destratar também a nossa categoria. Isso fica muito complicado de trabalhar, sobretudo na hora de cobrir, por exemplo, uma manifestação. A gente, inclusive, eu cheguei a participar de uma e sofri uma agressão, no sentido da pessoa tirou a minha máscara e ficava falando muito perto de mim, perguntando se eu estava com medo, se eu tivesse com medo de pegar coronavírus para eu ir embora. Então, realmente é muito complicado de trabalhar quando você não tem respeito realmente pelas próprias pessoas, e as pessoas não entendem que o que você está fazendo ali é um serviço. Então, assim, realmente complicado. O momento em si, ele já é muito complicado, o momento em si, ele já é muito doloroso. E, para além desses ataques diretos, eu acho que um ataque muito forte também, que todo mundo lida, mesmo aqueles que estão fazendo home office, é a questão das fake news. É você produzir um material e ter que lidar com isso, como se o seu material não valesse, como se você estivesse dizendo mentiras, e o que vale, na verdade, é uma fake news, ou você ter que disputar com fake news um trabalho ali de apuração, enfim. Isso, para mim, também é um ataque. E aí, pessoal, eu destaco o seguinte: Bruna falou algo muito importante que até então a gente não tinha tocado nesse assunto nos últimos episódios do Fato Monumental. Ela falou de fake news, porque eu não sei se vocês veem da mesma forma, quando tem uma notícia construída que tem um padrão exigido aos profissionais de apuração, de rigor, de respeito e até de linguagem, como, por exemplo, a gente chama no jornalismo de lead, para facilitar e entregar logo para o leitor, para os leitores, o que é aquela informação, e vem uma notícia falsa, com interesse impostor, e quebra esse sistema de padrão noticioso, padrão jornalístico, a gente pensa o seguinte: bom, é um ataque, né, à nossa profissão. Eu, pelo menos, concordo com a Bruna nesse sentido, é um desrespeito ao nosso trabalho, porque é feito tão sério, né? Dá tanto trabalho e vem alguém e traz uma notícia falsa para
para impedir ou para descredibilizar um veículo? O que vocês acham? Eu acho que as fake news são um grande obstáculo no caminho do jornalismo sério, né? Porque, realmente, quando o jornalista ele é justo, ele é sério, então essas fake news, elas causam esse efeito de descredibilização. Por causa de uma notícia falsa, o jornalismo ele tem sido prejudicado, porque as pessoas escutam as notícias falsas e tomam isso como verdade absoluta para elas. E compartilham. Compartilham, exatamente. Descobrem que é fake news e, falam, realmente, jornalista não presta, jornalista é uma raça ruim que só faz o que é errado. Quando, na verdade, a gente tem um compromisso com a ética, a gente tem um compromisso com a verdade, seja ela qual for, seja ela contra as nossas ideias ou conceitos, ideologias políticas, seja a favor. A gente está aqui para dizer a verdade. A gente tem um compromisso com a verdade. E tem o outro lado, a Bruna, como vocês ouviram aí, citou que um caso pessoal de ataque, assim, digamos, de uma violência que ela sofreu, ou pelo menos uma tentativa de censurá-la. Ela disse que cobriu uma manifestação para Bolsonaro, e aí tinha alguns apoiadores do presidente tentando tiraram a máscara dela, porque na prática, segundo essas pessoas pensam, não funciona, ou está ali só porque é coisa de comunista, por exemplo. E tem muito uma questão de violência, que a FENAGE até registrou um dado importante, né, Giovana, a respeito disso? Exatamente isso. Bom, de acordo com essa pesquisa realizada pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, a violência contra jornalistas cresceu mais de 100% em 2020, com Jair Bolsonaro liderando ataques. Eu explico melhor. Segundo o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, elaborado pela FENAGE e lançado no dia 26 de janeiro de 2021, o ano que passou foi o mais violento, desde o começo da década de 1990, quando a entidade sindical iniciou a série histórica. Foram, ao total, 428 casos de ataques, incluindo 2 assassinatos, o que representa um aumento de 105,77% em relação a 2019, ano em que também houve crescimento das violações à liberdade de imprensa no país. Sozinho, Jair Bolsonaro respondeu por 175 registros de violência contra a categoria, sendo 40,89% do total desses 428 casos. E esses ataques 145 deles foram ataques genéricos e generalizados a veículos de comunicação e a jornalistas. 26 casos de agressões verbais, 1 de ameaça direta a jornalistas, 1 ameaça à Globo e 2 ataques à FENAGE. A gente vê geralmente esses casos, principalmente, infelizmente, em manifestações. É um caso assim lamentável e realmente explicita aí um pouco do caso que a Bruna sofreu, mas que não foi uma violência explícita. Semana passada, inclusive, aconteceu com um repórter da CNN Brasil, o Pedro Duran, que estava cobrindo as manifestações para Bolsonaro e jornalistas começaram a ofendê-lo. Bom, a Giovana falou aí um pouquinho sobre governo, e aí eu já entro numa outra questão, meninas. CPI, né? Governo federal, CPI tem muito a ver, porque desde o início de maio está acontecendo a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia da Covid-19, onde senadores ouvem algumas autoridades do governo federal com o objetivo de entender e investigar se houve ou não falhas no enfrentamento à Covid no Brasil. E aí eu pergunto, Bruna,
Conta pra gente um pouco dos bastidores, visto que você está frequentemente nos corredores do Senado Federal. Diz aí. Em relação à CPI da pandemia, falando bem de forma de bastidor mesmo, lá a gente está cumprindo da maneira mais viável possível todas as regras sanitárias. Por exemplo, em tempos normais, todos os jornalistas teriam acesso ao plenário, onde ocorre de fato as sessões. A gente não tem. Os fotógrafos, eles precisam de imagem, o pessoal da TV também. Então, eles entram em grupos, entra de 2 em 2 para poder fazer as fotos, saem e vão revezando. Os repórteres não. Eles precisam pegar aqueles quebra-queixo que tem após a coletiva, após a sessão, com uma coletiva mesmo, ou então ficar ali no corredor, mas o corredor todo está fechado. Então a gente fica ali no finalzinho do corredor, tem a polícia legislativa ali que não permite a nossa entrada, e a gente fica ali esperando o senador sair para poder tentar pegar uma aspas ali exclusiva, e qualquer jornalista que, na verdade, que tem essa credencial e que fique atento ali, consegue conversar com senadores. Em relação a isso, é tranquilo. O problema mesmo é quando sai, por exemplo, a testemunha. Depois de um dia de oitiva aí que tem durado aí 6 a 10 horas, né? Essa pessoa sai e aí pronto, é aquele vucu-vucu para as pessoas tentarem pegar alguma coisa para além do que foi falado ali no depoimento. E nessas horas, realmente pesa muito a questão sanitária, porque vira uma aglomeração danada e apesar de todo mundo estar com máscara, existe esse impasse, né? Eu vou ficar afastado e vou perder a notícia, ou eu vou aglomerar para conseguir também trazer isso para o meu veículo de comunicação. Então, assim, a gente lida diariamente com o risco, né? A gente está muito, muito exposto em relação a isso, mesmo todo mundo de máscara, álcool em gel o tempo inteiro e tentando cumprir ao máximo as medidas sanitárias. O próximo convidado trabalha com a saúde no atendimento a jornalistas e imprensa. Fernando, como você enxerga a importância da imprensa neste momento? Lá no Ministério, na assessoria de comunicação, a gente é dividido, né, por temas. E eu estou justamente em tema de vacinas, vigilância em saúde, então eu estou tratando direto com Covid, né? E assim, a imprensa tem um papel muito importante em nossas vidas, porque é ela que é a formadora de opinião, né? Por meio dela, ela é uma porta-voz da notícia para todo mundo. E ela é a que legitima a notícia, né? Ela que torna a notícia de fato real, né? Hoje, nos últimos anos, aí, as redes sociais tornaram a nossa vida muito mais rápida, né? As notícias chegam de forma muito rápida pra gente. E também as fake news, né? As coisas que não são verdade. Então, por isso que a imprensa é um papel muito importante. É ela que realmente torna aquela informação verídica, né? A gente vê uma notícia ali, sei lá, em WhatsApp, em alguma rede social, já corre lá para algum veículo de imprensa grande para a gente realmente saber se é verdade ou não, né? E durante a pandemia, a imprensa se fortaleceu ainda mais, né? Ela se tornou ainda mais importante em nossas vidas, né? Foi por meio dela que a gente teve tudo, né? Todas as informações ali sobre a infecção, sobre a pandemia, sobre tudo que estava acontecendo ali. E ela se fortaleceu muito, né? Lá no Ministério chega muita fake news, muita informação cruzada que as pessoas recebem, que os jornalistas perguntam pra gente. Então, assim, acredito que a imprensa se fortaleceu muito, muito nessa pandemia, né? As pessoas tornaram a acreditar ainda mais nela. Isso é muito bom, né? Mas, infelizmente, claro, tem todos os lados, né? Infelizmente, a gente tem colegas na nossa profissão que ainda não fazem um trabalho, digamos, direito, né? Correto, né? Que não checam a informação. Muitas vezes a gente, lá no Ministério, tem que ligar para o jornalista e falar, ó, não foi isso que a gente passou para você, isso não é verídico, você não falou o que a gente falou para você, a gente passou para você, né? E isso é muito triste, que infelizmente tem colegas na nossa área que ainda fazem esse tipo de coisa, né? Mas ainda, graças a Deus, são poucos, né? E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar, né, com vocês aí. É isso aí, um abraço.
Então, o Fernando falou algo interessante a respeito de líder de opinião, né? Eu não sei se vocês lembram, no ano passado, teve um momento onde o Ministério da Saúde, e aí tem a ver um pouco também com a profissão do Fernando, a área em que ele trabalha, teve uma suspeita ali, de que estava acontecendo um possível atraso na contagem de notificações pela doença, assim como de mortes. E aí os principais veículos de comunicação, inclusive a gente já até falou isso nos episódios anteriores, você que está ouvindo a gente, se quiser voltar, está lá no primeiro episódio. A gente contou um pouquinho sobre como foi, porque Folha, Estadão, G1, e entre outros veículos, o Globo, por exemplo, eles se juntaram e formaram um consórcio para mensurar os principais dados da pandemia, como mortes, subnotificações, casos confirmados da doença, inclusive a situação nos principais sistemas de saúde em cada estado. Essas apurações são feitas junto às secretarias estaduais e municipais de saúde de vários estados do país, o que mostra, né, Jéssica, por exemplo, como o jornalismo tem um papel de responsabilidade ao passar esses dados, inclusive definir e esclarecer para a população qual é o atual cenário da doença no país. Com certeza, João. Como o Fernando falou, a imprensa, a mídia, os veículos de comunicação são formadores de opiniões. Então, se passar algum dado errado, ou um dado super exagerado, ou um dado errado muito mínimo, isso vai influenciar a população com certeza. No começo da pandemia, a gente via que, né, o Ministério da Saúde demorava bastante para passar todas as informações de quantos casos, quantas mortes, porque estavam todos ainda se adaptando, né, a essa nova era, estava todo mundo de home office, então estava tudo muito complicado ainda. Então, pessoal, nós estamos encerrando o último episódio do Fato Monumental. Muito obrigado a vocês todos que acompanharam. Meninas, agradeço a participação de vocês também. Obrigado, viu? Eu que Eu que agradeço. agradeço. Muito Olha, foi um obrigada, prazer João e conversar pessoal com que todos ouviram. hoje. Muito obrigada. E lembrando a todos e todas que os nossos episódios completos, os 3, estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e no YouTube também, tá? Um abraço a todo mundo e até qualquer momento. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. meninas. Tchau, João. Tchau, tchau. Fato Monumental, uma produção de Giovana Coelho, Antônia Zenilda, Jéssica Bernardes e João Vitor Tavares.